Sabe qual é uma das partes que eu acho mais difíceis de mestrar uma aventura de RPG? E não é fazer os jogadores chegarem todos no horário, mas fazer as viagens se tornarem interessantes, para não ser só a travessia do ponto A para o ponto B. Se eu dissesse para você que dá para deixar a travessia da Floresta Sombria ou pelas montanhas escarpadas tão emocionante quanto um combate, até mesmo às vezes até que nem um combate de chefe. E o melhor, sem precisar ficar pensando em muitos detalhes para cada um desses elementos, senão também derrota o propósito. Fica comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar como é que você pode combinar ideias tanto do Daggerheart como do Drawsteel para qualquer sistema de RPG que você estiver jogando para fazer uma aventura emocionante. Oi, eu sou o César e esse é o Dungeon Master Quest. E eu tô sempre tentando melhorar meus jogos de RPG ao máximo e aqui eu compartilho com vocês as coisas que eu aprendo. Como eu tenho falado nos últimos vídeos, faz bastante tempo que eu procuro formas de modularizar certos aspectos da preparação para facilitar a improvisação e não deixar chato sem propósito. Eu estava com dificuldade de encontrar soluções para os problemas que eu tinha. E eu lembro também de ter comentado com vocês que é uma boa ideia que vocês leiam mais sistemas de RPG, independente do qual seja o seu favorito. Eu passei muito tempo pesquisando várias formas de fazer a viagem, conversei com outros mestres que eu conheço. E a verdade, cara, é que o jeito tradicional de pensar em viagens está meio quebrado. A gente ou foca no destino final ou em eventos isolados espalhados no meio do caminho. Mas a viagem em si, o ambiente, isso tudo é tratado como plano de fundo, não como um protagonista. E nas minhas leituras nos sistemas novos, eu descobri dois aqui que estão famosinhos agora, que estão no hype, mas eu até entendo porque é que eles estão no hype. Eu gostei muito de ambos, como eu já falei. Um é o Daggerheart e o outro é o Drawsteel. Aí eu juntei os pontos e aí eu encontrei um sistema que funciona aqui para minha mesa. E depois de eu dar muita cabeçada, eu vim aqui para te entregar o resultado do meu esforço de bandeja aí para você testar na sua mesa e me dizer se deu certo ou não. Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar como é que você pode criar viagens épicas, cheias de tensão, com o ambiente como adversário e com as ações dos jogadores como uma montagem cinematográfica. E novamente, mesmo que você não tenha muito tempo para preparar ou que você não se sinta muito confortável improvisando, vai dar certo para você também. Se deu certo para mim, vai dar certo para você. Então vamos lá, vamos pro conteúdo. Por que as viagens nos jogos de RPG são chatas aí? Principalmente por 3 pontos. Primeiro, falta de agência. Muitas vezes a viagem é passiva. O mestre narra e os jogadores ouvem. Eles não tomam decisões significativas que afetam a duração da jornada ou o resultado da viagem. Encontros desconectados. Os famosos Random Encounters. Uma luta com o Albert no meio do nada não é legal. Se esse combate não se conecta com a trama principal, no fim das contas vira só uma pausa no jogo e quebra o ritmo. Isso é uma coisa que me incomodava muito, por isso que eu não sou muito fã de Random Encounters. Preparação exaustiva e baixo impacto. Tradicionalmente, para fazer uma viagem detalhada, o mestre precisa de um esforço gigantesco. Eu fiz isso já. Criar mapas, NPCs, pontos de interesse e muitas vezes os jogadores passam reto por 90% das coisas que você preparou e talvez não faça sentido em outra aventura, já que você quer conectar as coisas à história, né? Então a primeira solução é o ambiente como adversário. E se a gente parasse de pensar na floresta, na montanha, na estrada como um lugar, mas sim como um adversário? Essa é a ideia central do Environment Adversaries que tem lá no Daggerheart, que eu achei genial. Eu já falei uma vez, né? Eu gostei tanto que eu tô falando de novo. Em vez de dragão, temos aqui Floresta Assombrada. Ela tem pontos de vida, caso você queira usar isso em qualquer sistema. No caso do Daggerheart, ele usa Countdown Clocks, que eu acho legal também. Mais legal ainda, na verdade. E ela tem uma dificuldade para ser superada, ou seja, todos os testes para superar desafios enviados pelo ambiente, os ataques enviados pelo ambiente, têm uma mesma dificuldade para serem superados. Ele tem ataques, tem fraquezas, tem uma característica passiva e tem uma reação, que são os perigos do lugar.
que podem ser desencadeados baseado no resultado do rolamento dos jogadores. Então você não precisa planejar nada. Os resultados dos jogadores, isso te ajuda a orientar a narrativa para onde ela tem que ir. Você pode dar um textinho de lore, ó, essa floresta ela é famosa porque poucos dos que entram conseguem sair. Ela confunde os viajantes, as árvores mudam de lugar e as árvores, elas não querem, a floresta não quer vocês aqui, ela quer que vocês saiam ou que morram aqui dentro. Sei lá, pode inventar o lore que você quiser. Muito bem, vocês precisam bater os 20 pontos de vida aqui ou superar esse relógio de 20 etapas. Como é que vocês vão fazer? Aí o jogador descreve como ele quer fazer. Ele vai olhar a ficha dele, vai falar ou vai pensar no ponto forte que o personagem dele tem e vai dizer pra você. Se ele for forte, ele vai falar: eu vou começar a cortar a vegetação no meu caminho e abrir uma trilha forçada e vou seguir reto. Ah, tudo bem, então faz um teste. Se ele obtiver um sucesso, ou dependendo da intensidade do sucesso, é como se ele estivesse dando dano no ambiente. Então ele diminui o ponto de vida do ambiente, então o grupo está mais próximo de superar. Ah, o Ranger vai falar: eu vou ficar de vigília para não ser atacado de surpresa. Aí ele falha. Aí a falha dele pode ser o gatilho para você dar uma resposta. Agora você pega e dá um ataque do ambiente neles. Ah, você falhou? Você ficou prestando atenção demais em criaturas que pudessem atacar o grupo e vinham as espinhentas das árvores prendendo vocês nos pés, agora vocês estão presos. Aí essa consequência vai gastar um recurso dos jogadores, eles vão ter que resolver esse problema também. E assim vai. Tem um HP, é como se estivesse batendo num monstro. Você não sabe quando que os jogadores vão terminar. Só que eles vão tomar decisões, vão ter que lidar com as consequências das falhas, ou eles vão superar com facilidade, como acontece em alguns combates. Esse já ficou legal, então você tem um momento legal a mais no seu jogo para você colocar, um momento que você subtrairia. Vou mostrar na tela para vocês um stat block desses environments, como vem no livro. Então você percebe a genialidade dessa ideia? Então agora a viagem tem um objetivo claro: derrotar o ambiente, como derrotar um inimigo. Reduzir o relógio de progresso dele para 0 ou os HPs, dependendo de como você quiser fazer essa contabilidade, significa que a travessia foi concluída. Os ataques do ambiente são os desafios que vão aparecendo, como se fosse um ataque especial de um monstro. E os jogadores podem ativamente procurar por fraquezas no ambiente, para poder explorar e avançar mais rapidamente esse trajeto. E isso cria agência, ou seja, os jogadores estão jogando. E agora, antes de eu te mostrar como transformar essa travessia numa montagem de cinema, já deixa aquele like no vídeo e se inscreve no canal. Isso me ajuda muito a continuar trazendo conteúdo assim para vocês. E a solução, parte 2 agora. A travessia como montagem. Legal. Temos um ambiente inimigo agora. No livro do Draw Steel tem uma seção que eles chamam de montagem testes. Então, um teste de montagem, né? Ou montagem teste, como está lá no livro, é uma forma de resolver uma sequência de tarefas complexas com uma sequência de testes de habilidade. Se você pensar em cenas de filme de heróis, quando tem um problema sério, do tipo eles estão resolvendo um incêndio ou tentando desviar a população para fora de um perigo, de um desastre, você só vê algumas partes, né, dos acontecimentos, né, só as partes mais legais, você não vê a ação toda. É isso que deixa legal no filme, e é isso que tem potencial de deixar legal na aventura também. Então você foca só nos momentos que são legais de lidar com um problema como esse. O mestre define a dificuldade. O HP do ambiente, vamos dizer que seja 20, é o número de sucessos que os jogadores precisam ter para superar o desafio. Então, assim, em essência é a mesma coisa, é bastante parecido com a ideia do Dagenhart. Só que no montagem teste, você já predetermina as condições de vitória. Além de você dar dificuldade, você fala assim, que tarefas devem ser resolvidas, né? Então você coloca um cardápio de tarefas para resolver. Aí os jogadores já começam a discutir entre si que tarefa eles querem abordar. Provavelmente eles vão escolher as que forem mais adequadas para as habilidades que eles têm. E aí eles vão dizer como eles vão superar essas tarefas. No exemplo do Dagenhart, é mais livre. Ele não tem assim uma tarefa específica. Em particular eu prefiro. Mas essa aqui é muito legal também. Se para atravessar a montanha, evitar fazer barulho, procurar suprimentos, escolher o caminho mais tranquilo, escapar de uma avalanche, escapar de obstáculos, sei lá, superar uma ponte quebrada. Tudo isso você coloca no seu montagem teste.
Então você vai determinar tarefas que devem ser resolvidas, que façam sentido com o desafio. E no livro do Draw Steel, ele dá um exemplo que é de um incêndio. Aí tá pegando fogo no estábulo também. E aí tem uma outra tarefa que é para levar água para um lugar que está um pouco mais perigoso. Se você resolver os problemas numa certa ordem, ou se você tiver sucessos em determinadas tarefas, essas tarefas te ajudam a resolver as outras com mais facilidade. Isso é só uma... Você já tem que planejar um pouco aqui. Por isso que eu gosto um pouquinho mais da ideia do Daggerheart. Mas, se você gosta de um desafio mais detalhado, provavelmente você vai gostar um pouco mais desse. Então vamos recapitular o método aqui. Primeira coisa, muda a perspectiva. Não trata a viagem como um tempo morto, trate como um adversário. Cria um stat block para o seu adversário, para o seu environment. Define o HP ou a dificuldade. Os ataques do ambiente, os perigos os perigos que eles vão apresentar para os jogadores, e as fraquezas, que são possibilidades dos jogadores acelerarem o processo. Se você gosta de detalhar um pouco mais, mas não quer gastar tempo demais, dá um passo a mais e usa a ideia do Draw Steel de colocar tarefas específicas que, dependendo da ordem em que elas forem resolvidas, elas vão dando bônus para a tarefa seguinte, ou dificultando. Com isso, você conclui o trio de ouro das viagens interessantes. Agência do jogador, desafios conectados e preparação mínima com o máximo de resultado. E se você pensar, você pode usar esse tipo de abordagem para várias outras coisas. Inclusive, como eu falei no meu vídeo anterior, eu estou usando isso para fazer dungeon sem mapa com essa ideia, a mesma ideia. Mas você vê no outro vídeo lá, se você quiser. Vou deixar marcado aqui. O que você achou dessa técnica? Você já fez alguma coisa parecida? Deixa aqui no comentário aqui como é que você lida com viagem na sua mesa. E se você quer ver mais vídeos onde eu desconstruo mecânicas de outros sistemas e roubo para colocar nas nossas mesas, já sabe o que fazer. Se inscreve no canal, dá um like, passa para algum amigo seu, Dungeon Master, ou algum amigo, um colega seu que gosta de RPG. Muito obrigado e até a próxima.